Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor e Park, 37. Eleanor. Park tinha razão. Nunca ficavam sozinhos. Ela pensou outra vez em sair de fininho, mas o risco era incompreensível. Fazia um frio de rachar lá fora, e ela acabaria perdendo uma orelha congelada, coisa que a mãe, sem dúvida, repararia. Já reparara no rímel, ainda que fosse marrom claro e dissesse look natural sutil na embalagem. Foi a Tina que me deu, disse Eleanor. A mãe dela é vendedora da Avon. Se ela trocasse o nome de Park pelo de Tina, toda vez que mentisse seria como se fosse uma única grande mentira, em vez de 1 milhão de mentiras menores. Era meio engraçado imaginar-se indo à casa da Tina todo dia, fazendo as unhas uma da outra, provando o gloss labial. Seria péssimo se a mãe dele acabasse de fato encontrando a Tina em algum lugar, mas isso não parecia provável. A mãe nunca conversava com ninguém no bairro. Se você não tivesse nascido nas colinas, se sua família não estivesse lá há 10 gerações, se seus pais não tivessem os mesmos avós, você era considerado um forasteiro. Park sempre dizia que era por isso que as pessoas o deixavam em paz, mesmo ele sendo oriental e esquisito, porque a família dele detinha propriedades no local desde a época em que o bairro não passava de uma plantação de milho. Park. Eleanor ficava corada sempre que pensava nele. Devia acontecer fazia muito tempo, mas estava piorando. Porque ele já era fofo e legal antes, mas passara a ser muito mais. Até Denise e Bibi concordavam. Ele tá igual um rockstar, disse Denise. Igual ao Eldebarg. Bibi concordou. Estava igual a ele mesmo, pensou Eleanor, mas mais maduro, como Park, com volume no talo. Park. Nunca ficavam sozinhos. Tentavam fazer a caminhada do ônibus até a casa de Park durar para sempre, e às vezes permaneciam um pouco nos degraus da frente, a casa dele. Até que a mãe abria a porta e os chamava para entrar por causa do frio. Talvez fosse melhor no verão. Poderiam sair, talvez uma caminhada, talvez ele finalmente tirasse a carteira de motorista. Não. O pai não conversava com ele desde o dia em que brigaram. O que seu pai tem? Eleanor perguntou. Estava em pé, um degrau abaixo dele na escada. Está bravo comigo. Por quê? Por não ser como ele. Eleanor pareceu não entender. Então ele está bravo com você há 16 anos? Basicamente. Mas sempre pareceu que vocês se davam bem. Não, nunca. Assim, a gente meio que se aturou por um tempo, porque eu finalmente entrei numa briga e porque ele achou que a minha mãe estava implicando muito com você. Sabia que ela não gostava de mim. Eleanor cutucou o braço dele. Bom, agora ela gosta. Então meu pai voltou a ser o que era antes. Não gostar de mim. Seu pai te ama, ela disse. Parecia importar-se muito com a questão. Park fez que não. Só porque ele precisa. Sou uma decepção para ele. Eleanor colocou a mão no peito dele e a mãe abriu a porta. Entrem, entrem. Muito frio. Eleanor. Seu cabelo tá ótimo, Eleanor, disse a mãe de Park. Obrigada. Eleanor não andava secando com o difusor, mas estava usando o condicionador que a mãe de Park lhe dera, e encontrara de verdade uma fronha de seda na pilha de toalhas e porcarias que tinha no armário do quarto, o que foi praticamente um sinal de Deus, de que Deus queria que Eleanor cuidasse melhor do cabelo. A mãe de Park parecia ter passado a gostar mesmo da garota. Eleanor não consentiria outra transformação total, mas a mãe de Park estava sempre tentando novas sombras nela ou mexendo em seu cabelo quando ela se sentava à mesa com Park.
Eu devia ter tido filha, dizia a mãe. Eu devia ter tido uma família como essa, pensava Eleanor. E poucas vezes se sentia uma traidora ao pensar assim. 38. Eleanor. As noites de quarta-feira eram os piores dias de todos. Park tinha aula de taekwondo, então Eleanor ia direto para casa depois da aula. Tomava banho, depois tentava se esconder no quarto a noite toda lendo. Estava frio demais para brincar lá fora, então os irmãos subiam pelas paredes. Quando Rich chegou naquela noite, não havia lugar algum onde se esconder. Ben tinha tanto medo de que o Rich o mandasse para o porão mais cedo que ficava sentado dentro do armário brincando com os carrinhos. Quando Rich resolveu que queria assistir o Mike Hammer, a mãe levou Maisie para o quarto, também, mesmo que o outro tivesse dito que ela podia ficar na sala. Maisie entrou pisando forte, entediada e nervosa e irritada. Veio até o beliche. Posso subir? Não. Por favor. A cama era pequena de solteiro, mas havia espaço para Eleanor e Maisie. Não era uma daquelas meninas de 9 anos, franzinas. Tá bom, Eleanor gemeu. Eleanor afastou-se com cuidado, como se deitasse sobre o gato, empurrando a caixa de grapefruit para o canto. Ela estava lotada de contrabando, e tudo vinha de parque. Maquiagem, fitas diversas, pilhas, gibis. Que coisa! Maisie devia viver subindo ali, quando Eleanor não estava, igualzinha ao gato. Assim que a menina ajeitou-se na cama, perguntou a Eleanor o que ela estava lendo. Watership Down. Maisie nem prestou atenção. Cruzou os braços e inclinou para a frente da irmã. A gente sabe que você está namorando, sussurrou. O coração de Eleanor parou. Não estou namorando, disse com firmeza imediatamente. A gente sabe. Eleanor olhou para Ben, sentado no armário. Ele a fitava sem delatar nada. Graças a Rich, todos estavam se tornando verdadeiros experts no departamento de cara de pau. Deviam entrar para uma competição de pôquer em família. Bob contou pra gente, disse Maisie. A irmã mais velha dele namora o Josh Sheridan, e o Josh disse que você é a namorada do irmão dele. Ben disse que não, e Bob riu dele. Ben nem piscava. Vão contar pra mãe? Eleanor perguntou. Vamos direto ao que interessa. Ainda não contamos, disse Maisie. Vão contar? Eleanor resistiu ao impulso de jogar Maisie para fora da cama. Maisie ficaria furiosa. Ele vai me pôr para fora, sabia? Eleanor disse firme. Se eu tiver sorte, isso é o pior que vai acontecer. Não vamos contar, Ben sussurrou. Mas não é justo, Maisie disse, afundando-se na parede. O quê? Eleanor perguntou. Não é justo você poder sair o tempo todo, disse Maisie. Que quer que eu faça? Eleanor perguntou. Os outros fitavam desesperados e quase esperançosos. Tudo o que todos diziam naquela casa tinha um tom de desespero. O desespero era apenas um ruído branco. Eleanor compreendera. Era a esperança que lhe agarrava o coração com dedinhos sujos. Teve certeza de estar com um parafuso a menos, com seus botões trocados, porque em vez de ser mais delicada com eles, em vez de ser gentil, percebeu-se fria e maldosa. Não posso levar vocês comigo, disse. Se é nisso que estão pensando. Por que não? Perguntou Ben. A gente fica brincando com as outras crianças. Não tem outras crianças, disse Eleanor. Não é assim. Você não liga pra gente, Maisie falou. Ligo sim, Eleanor sibilou. Só não posso. Não posso ajudar vocês. A porta se abriu e Bonzi entrou. Ben! Cadê meu carrinho, Ben? Cadê meu carrinho? Ben! Ele pulou sobre Ben sem motivo aparente. Às vezes não dava para saber o que Mose queria quando pulava em cima de alguém
se abraçar ou matar. Ben tentou afastar o irmão, mas o mais gentil que pôde. Eleanor jogou um livro nele. Um livro de bolso. Calma. Moses saiu correndo do quarto e Eleanor inclinou-se para fora da cama, a fim de fechar a porta. Dava quase para abrir o cômodo sem sair da cama. Não posso ajudar vocês, disse. Era como deixá-los à deriva em alto mar. Não posso nem me ajudar. A cara de Maisie estava fechada, feita uma parede de concreto. Por favor, não contem, Eleanor pediu. Maisie e Ben trocaram olhares de novo. Então Maisie, ainda dura e fria, virou-se para Eleanor. Vai deixar a gente usar as suas coisas? Que coisas? Eleanor perguntou. Seus gibis, Ben disse. Não são meus. Sua maquiagem, Maisie afirmou. Devia ter catalogado todas as coisas dela. Já deviam ter mexido em tudo. Tinha certeza. Vocês vão ter que guardar depois de usar, Eleanor falou. E os gibis não são meus, Ben. São emprestados. Você tem que cuidar bem deles. E se vocês forem pegos, disse virando-se para Maisie, a mãe vai tirar tudo da gente, principalmente a maquiagem. Daí ninguém vai ter mais nada. Ambos concordaram. Eu teria deixado você usar um pouco de qualquer jeito, ela disse a Maisie. Era só pedir. Mentirosa, Maisie retrucou. E ela tinha razão. Parque. As quartas-feiras eram os piores dias de todos. Eleanor não vinha, e o pai o ignorava durante o jantar e a aula de taekwondo. Parque imaginava se a questão toda se resumia apenas ao delineador, ou se este fora somente a gota d'água. Como se Park tivesse passado 16 anos agindo de forma estranha e afeminada, e o pai suportara o fato de suas costas gigantescas. E então, Park passou maquiagem e pronto, seu pai passara a desmerecê-lo. Seu pai te ama, Eleanor dissera, e tinha razão, mas não importava. Era só da boca para fora. O pai o amava puramente por obrigação, como o Park amava Josh. Mas seu pai não podia mais vê-lo. Park continuou usando o delineador para ir à escola, e continuou retirando quando chegava em casa, e o pai continuou fingindo que ele não estava por perto. Eleanor. Era apenas questão de tempo. Se Maisie e Ben sabiam, a mãe logo descobriria. Uma das crianças contaria, ou ela encontraria alguma pista que Eleanor deixara passar. Algo aconteceria. Eleanor não tinha onde esconder seus segredos. Numa caixa, sobre a cama, na casa de Park, a um bloco ali, o tempo de ambos juntos estava acabando. 39. Eleanor. Na quinta noite, depois do jantar, a avó de Park veio arrumar o cabelo e a mãe dele desapareceu na garagem. O pai trabalhava com o encanamento debaixo da pia, trocando a caixa de gordura. Park tentava contar a Eleanor sobre uma fita nova que comprara, Elvis Costello. Não conseguia parar de falar. Tem umas músicas que você vai gostar, mais lentas, mas o resto é bem animado. Tipo punk? Ela torceu o nariz. Eleanor aturava alguma coisa de Did Melkin, mas odiava as músicas punk que Park ouvia. Parece que estão gritando comigo, ela dizia quando ele tentava colocar um pouco de punk nas fitas. Pare de gritar comigo, Glenn Danzig. Esse é o Harry Hollis. Todos parecem o mesmo quando estão gritando comigo. Naquela época, Park andava muito interessado em New Wave. Pós-punk, ele chamava. Ele ouvia bandas tanto quanto Eleanor lia livros. Não, ele disse. Elvis Costello é mais musical, mais gentil. Vou gravar uma fita para você. Ou pode colocar para eu ouvir. Park inclinou a cabeça. Isso implicaria em você entrar no meu quarto. Tá bem, ela disse. Não muito casualmente. Tá bem? Ele perguntou. Meses de nãos e agora, tá bem? Tá bem, disse Eleanor. Você vive dizendo que sua mãe não se importa. Minha mãe não se importa.
Então, Parque levantou-se num átimo, sorrindo, e a puxou. Pararam na cozinha. Vamos ouvir música no meu quarto. Tá bom, disse o pai debaixo da pia. Só não engravide ninguém. Isso teria sido constrangedor, mas o pai do Parque tinha um jeito de passar longe do constrangimento. Eleanor queria que ele não ficasse ignorando-os o tempo todo. A mãe de Parque devia deixá-lo levar meninas para o quarto, porque dava praticamente para ver lá dentro da sala de estar, e era preciso passar dentro do quarto para entrar no banheiro. Porém, para Eleanor, o quarto de Parque parecia incrivelmente íntimo. Ela não conseguia parar de pensar nele, passando boa parte do tempo ali, deitado. Eram 90 graus de diferença, mas imaginá-lo desse jeito e te atirava do sério. Além disso, ele trocava de roupa naquele lugar. Não havia onde se sentar além da cama, o que Eleanor nem cogitava fazer. Então sentara-se entre a cama e o aparelho de som, lugar em que só havia espaço para sentar de pernas cruzadas. Assim que se sentaram, Parque começou a avançar a fita do Elvis Costello. Ele tinha pilhas e pilhas de fitas, e Eleanor pegou algumas para ver. Ah! Parque disse, sentindo. O quê? Estão em ordem alfabética. Ah, tá. Eu sei o alfabeto. Ah, tá. Ele parecia envergonhado. Foi mal. Sempre que o Cal vem aqui, ele bagunça tudo. Cal? Dá aula de inglês? Uhum. Aqui, essa é uma música que eu queria que você ouvisse. Escute. Ele vem aqui? É, às vezes. Parque aumentou o volume. Mas agora só eu venho. O que para mim tá ótimo, porque eu gosto muito mais de você. Mas você não sente falta dos seus outros amigos? Você não tá escutando. Nem você. Ele parou a fita como se não quisesse perder a música, deixando-a como pano de fundo. Desculpa, ele disse. A gente está falando sobre eu sentir falta do Cal. Eu almoço com ele quase todo dia. E ele não liga de você passar o resto do tempo comigo? Nenhum dos seus amigos liga? Park passou a mão pelo cabelo. Ainda os vejo na escola. Não sei. Não sinto falta deles. Nunca senti falta de ninguém, além de você. Mas não sente minha falta agora, estamos juntos o tempo todo. Tá brincando? Sinto falta de você constantemente. Ainda que Park tivesse lavado o rosto, assim que chegar em casa, o preto em torno dos seus olhos não saíra completamente, e isso tornava todas as suas atitudes um pouco mais dramáticas. Isso é loucura, ela disse. Park começou a rir. Eu sei. Ela sorriu para ele. Ele pegou a mão dela. Parecia novidade. Ela quis contar-lhe sobre Maze e Ben, e sobre seus dias estarem contados, mas ele não compreenderia. O que ela esperava que ele fizesse? Park apertou o play. Como se chama essa música? Ela perguntou. Alison. Park. Park colocou Elvis Costello para ela ouvir, e Joey Jackson, e Jonathan Hickman, e os Modern Lovers. Ela o cutucou, dizendo que eram todos bonitos e melódicos, e do mesmo filão de Hall e Oates. E ele ameaçou expulsá-la do quarto. Quando a mãe veio vê-los, estavam sentados com centenas de fitas ao redor. E assim que ela saiu, Park inclinou-se para a frente e beijou Eleanor. Parecia o melhor momento para não serem pegos. Ela estava um pouco longe demais, então ele colocou a mão nas costas dela e a puxou para perto. Tentou agir como se o movimento fosse algo que fazia o tempo todo, como se tocá-lo num local novo não fosse como descobrir a passagem do Nordeste. Eleanor chegou mais perto, colocou as mãos no chão entre os dois e inclinou-se para ele, o que foi tão encorajador que ele pousou a outra mão na cintura dela. E então foi demais para ficar
no quase, mas não abraçados de verdade. Park foi mais à frente, ficou de joelho e a puxou com força. Meia dúzia de fitas crepitaram sob o peso dos dois. Eleanor caiu de costas e Park caiu em cima. Desculpa, ela disse. Ai, gente, olha o que a gente fez. Mitch's Murder. Park sentou-se e olhou para as fitas. Queria varrê-las do caminho. São mais as caixas, acho, ele disse. Não se preocupe. Começou a pegar os plásticos quebrados. Os Smiths e seus pedacinhos, ela falou. Até quebramos em ordem alfabética. Ele tentou sorrir, mas ela não o fitava. Acho melhor eu ir, ela disse. Acho que são quase 8 também. Ah, tá bom, eu te levo. Ela se levantou e Parker a seguiu. Foram para fora e desceram a entrada. E quando chegaram à casa dos avós dele, Eleanor não parou. Eleanor. Maisie estava perfumada feito uma vendedora do Avon e arrumada como uma prostituta da Babilônia. Sem dúvida que seriam todos pegos. Pense num castelo de cartas em ruínas. Caramba! E Eleanor não conseguia formular uma estratégia, porque tudo o que lhe vinha à mente eram as mãos de Park em sua cintura, e em suas costas, e em sua barriga, sendo que tudo isso devia causar nele uma sensação completamente nova. Todos na família de Park eram magros o bastante para atuar num comercial de cereal especial K. Até a avó. Eleanor só poderia participar do comercial naquela cena em que a pessoa belisca o pneuzinho e olha para a câmera, como se o mundo fosse acabar. Na verdade, teria de emagrecer um pouco para participar da cena. Dava para beliscar uma porção de banha, ou 2 ou 3, em qualquer ponto no corpo. Devia dar para beliscar um pneuzinho até na testa. Ficar de mãos dadas era ok. As dela não eram tão embaraçosas. E beijar parecia seguro, porque lábios carnudos são uma coisa boa, e porque Park geralmente fecha os olhos. Mas não havia local seguro no torso de Eleanor. Não havia local entre o pescoço e os joelhos dela que a estrutura discernível. Assim que Park a tocou nas costas, ela comprimiu a barriga e inclinou-se para a frente, o que gerou todo o efeito colateral e a fez sentir-se como se fosse Godzilla. Mas até o Godzilla não era gordo, era só gigantesco. A parte mais enlouquecedora era Eleanor querer que Park a tocasse de novo. Queria que ele a tocasse constantemente, até se isso o fizesse entender que ela era parecida demais com uma morsa para ser sua namorada. De tão bom que era. Ela sentia-se como um vampiro que provou sangue humano e não quer saber de outra coisa. Uma morsa que provou sangue humano. 40. Eleanor. Park queria que Eleanor parasse de conferir os livros, principalmente depois da educação física. Porque se for a Tina, dava para perceber que ele ainda não acreditava nessa hipótese. Você precisa contar para alguém. Para quem? Estavam sentados no quarto dele, encostados na cama, tentando fingir que Park não envolvia os ombros dela com o braço pela primeira vez desde que ela esmagara suas fitas. Só encostado, na verdade, não abraçado. Podia contar para a senhorita Dunne, ele disse. Ela gosta de você. Tá, então eu conto para a senhorita Dunne e mostro qualquer coisa nojenta que Tina tenha escrito nos meus livros, provavelmente alguma coisa sobre chupar, porque Tina só pensa em chupar, e então a senhora Dunne vai perguntar: como sabe que foi a Tina quem escreveu? Vai ser tão cética quanto você, mas sem a parte romântica complicada. Não tem parte romântica complicada. Você a beijou? Eleanor não queria ter perguntado, em voz alta. Foi quase como se ela tivesse perguntado apenas mentalmente tantas vezes que a pergunta lhe escapara.
A senhorita Dunne? Não, mas já abracei várias vezes. Você entendeu. Você a beijou? Ela tinha certeza de que sim. Tinha certeza de que fizeram outras coisas também. Tina era tão pequena, Park devia conseguir envolvê-la com os braços e apertar uma mão na outra atrás da cintura dela. Não quero falar sobre isso, ele disse. Porque você beijou. Não importa. Importa sim. Foi seu primeiro beijo? Foi, disse ele. E esse é um dos motivos pelos quais não importa. Foi tipo só para aprender. E quais são os outros motivos? Era a Tina. Eu tinha 12 anos e nem gostava de meninas ainda. Mas você nunca vai esquecer. Foi seu primeiro beijo. Vou me lembrar que não importa. Eleanor queria mudar de assunto. As vozes mais dignas de confiança em sua mente gritavam para que mudasse de assunto. Mas ela continuou. Como você pôde beijá-la? Eu tinha 12 anos. Mas ela é horrível. Ela tinha 12 anos também. Mas como pôde beijá-la e depois me beijar? Eu nem sabia que você existia. O braço de Park subitamente fez contato total com as costas de Eleanor. Ele se aproximou dela e ela se aprumou instintivamente, tentando afinar a silhueta. Eu e a Tina não temos nada em comum, disse ele. Como pode ter gostado de nós duas? Você sofreu algum ferimento na cabeça, transformando o fim do ensino fundamental? Park envolveu-a com outro braço. Por favor, me escute. Não faz diferença. Faz sim, Eleanor sussurrou. Com os dois braços em torno dela, não havia muito espaço para separá-los. Porque você foi a primeira pessoa que eu beijei, e isso importa. Ele encostou a testa na dela. Eleanor não sabia onde pôr seus olhos e suas mãos. Nada antes conta, ele disse. E nem consigo imaginar um depois. Ela balançou a cabeça. Pare, ela disse. O quê? Não fale de depois. Eu quis dizer que eu quero ser a última pessoa que você vai beijar. Sei que soa mal, como uma ameaça de morte ou algo assim. Quero dizer, você é a única. Não quero mais nada. Pare, ela disse. Não quero que fale desse jeito. Ela desejara embarcar no assunto, mas nem tanto. Eleanor, não quero pensar em depois, disse ela. Por isso estou dizendo que talvez nem tenha depois. Claro que vai ter. Ela colocou as mãos no peito dele, caso quisesse afastá-lo. Assim, gente, claro que vai ter. A gente não vai se casar, Park. Não agora. Pare. Ela tentou revirar os olhos, mas sentiu dor. Não estou te pedindo em casamento, ele disse. Só dizendo que te amo, e nem posso me imaginar não amando mais. Eleanor começou a chorar, o que tornou mais difícil argumentar. Mas você só tem 12 anos. Tenho 16, disse ele. Bono tinha 15 quando conheceu a esposa, e Robert Smith tinha 14. Romeu, doce Romeu. Não é assim, Eleanor, e você sabe. Os braços dele a apertaram com força. O tom de brincadeira abandonou sua voz. Não há motivo para pensar que vamos deixar de amar um ao outro, e todo motivo para pensar que não vamos. Eu nunca disse que te amo, pensou Eleanor. E mesmo depois que ele a beijou, ela manteve as mãos no peito dele. Bom, enfim, Park queria que ela começasse a checar as capas dos livros, principalmente depois da aula de educação física. Então Eleanor ficava esperando até que quase todo mundo tivesse trocado de roupa e saído do vestiário, e depois examinava os livros cuidadosamente procurando algo suspeito. Era tudo muito minucioso. Denise e Bibi costumavam esperá-la, o que acabava atrasando-as para o almoço, às vezes, mas permitia
que se trocassem com certa privacidade, algo em que deviam ter pensado meses antes. Não parecia haver nada pervertido escrito nos livros de Eleanor naquele dia. Na verdade, Tina a ignorara durante a aula toda, mesmo as capangas dela, até a mal encarada da Annette. Pareciam cansadas de mexer com Eleanor. Acho que acabou o repertório de asneiras de zoar meu cabelo, disse Eleanor para Denise enquanto checava o livro de álgebra. Podiam te chamar de Ronald McDonald, falou Denise. Já te chamaram disso? Ou de Wendy, daquela outra lanchonete, comentou Bibi, falando baixo, quase balbuciando. Calem a boca, disse Eleanor, olhando ao redor. Suas danadinhas. Já foram, constatou Denise. Todo mundo já foi. Então todos na cantina comendo os meus machonachos. Anda logo, gata. Podem ir, disse Eleanor. Peguem lugar na fila. Ainda tenho que trocar de roupa. Beleza, retrucou a amiga. Mas não pare de olhar para esses livros. Você acabou de falar que não tem nada aí. Venha, Bibi. Eleanor começou a empilhar os livros. Ouviu Bibi gritar a música da lanchonete, da porta do vestiário. Where is the beef? Boba, Eleanor abriu o armário. Estava vazio. Tentou o armário de cima. Nada. E nada embaixo. Ai, não. Eleanor recomeçou abrindo todos os armários da parede, depois checou sua mochila, passou em seguida para a parede oposta, tentando não entrar em pânico. Talvez só tivessem mudado de roupas dela do lugar. Ah, engraçado. Ótima piada, Tina. O que você está fazendo? Perguntou a senhorita Burt. Procurando as minhas roupas. Você devia usar o mesmo armário toda vez. Assim fica fácil de lembrar. Não. Acho que alguém pegou. Essas diabinhas, suspirou a senhorita Burt, como se não pudesse imaginar aborrecimento maior. A professora começou a abrir o armário do outro lado do cômodo. Eleanor checou a lata de lixo e os chuveiros. Depois a senhora Burt a chamou no banheiro. Achei! Eleanor foi até o banheiro. O chão estava molhado e a senhora Burt em frente, de pé, a um vaso sanitário. Vou pegar um saco, suspirou a professora, passando por Eleanor. A garota olhou para dentro do vaso, ainda que soubesse o que veria. A sensação, quando confirmou, foi de um tapa na cara. As calças novas e a camisa de cowboy misturadas numa pilha negra dentro do vaso, e os sapatos enfiados sob a tábua. Alguém dera descarga, um pouco de água ainda derramava pelo topo. Eleanor observou a água correr. Tome, disse a senhora Burt, entregando-lhe uma sacola amarela. Pegue as roupas. Não quero, disse Eleanor afastando-se. Não dava mais para usá-las, de qualquer maneira. Todos saberiam que eram as roupas saídas da privada. Bom, não pode deixá-las aí, disse a professora. Pesque-as. Eleanor encarou suas roupas. Rápido, insistiu a mulher. Eleanor enfiou a mão dentro da privada e sentiu lágrimas escorrendo pela face. A senhorita Burt segurou o saco aberto. Você precisa parar de deixar essas meninas te pegarem, sabe? Disse ela. Você as encoraja. É, obrigada, pensou Eleanor, espremendo as calças e a camisa amarrotadas. Ela queria limpar os olhos, mas as mãos estavam molhadas. A senhora Burt entregou-lhe a sacola. Venha, disse. Vou te escrever um bilhete. Para quê? Para levar para o seu orientador. Eleanor respirou fundo. Não posso andar pelo corredor desse jeito, disse ela com a voz entrecortada. Quer que eu faça o quê, Eleanor? Tratava-se obviamente de uma pergunta retórica. A senhora Burt nem olhava. Eleanor a acompanhou até a sala da treinadora e esperou pelo bilhete. Depois que pegou o bilhete, disparou para o corredor. Assim que chegou lá,
As lágrimas brotaram de vez. Não dava para andar no corredor da escola daquele jeito, de uniforme, na frente dos meninos e de todo mundo. Na frente da Tina. Gente, ela devia estar vendendo ingressos para quem quisesse ver o show. Eleanor não conseguiria. Não naquelas roupas. Era só o uniforme que era feio. Lembre-se, poliéster, peça única, faixa vermelha e branca, mais um zíper branco comprido. Era extremamente apertado. Os shorts mal cobriam suas roupas de baixo, e o tecido era tão esticado sobre os seios que as suas costuras estavam começando a rasgar embaixo das axilas. Era uma verdadeira monstruosidade naquele uniforme. Um desastre. As pessoas já estavam aparecendo para a aula de educação física. Algumas meninas mais novas viram Eleonor e começaram a cochichar. A sacola pingava. Sem pensar muito bem, Eleonor fez a curva errada no corredor e foi em direção à porta que dava para o campo de futebol. Agiu como se fosse normal andar lá fora, no meio do dia, como se estivesse empenhada em alguma missão, do tipo choro, pouca roupa, sacola pingando. A porta se fechou e Eleonor recostou-se nela, entregando-se. Só por um minuto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Havia um latão de lixo do lado de fora, e ela se levantou e meteu a sacola ali dentro. Limpou as mãos com a manga do uniforme. Certo. Disse a si mesma, respirando fundo. Recomponha-se. Não deixe que a atinjam. Aquelas calças que estavam no lixo eram novinhas, e os sapatos favoritos da Vans. Ela foi até o latão e balançou a cabeça, enfiando a mão para pegar a sacola. Vá pro inferno, Tina. Vá pro inferno para sempre. Respirou fundo mais uma vez. Tudo bem, disse a si mesma. Você consegue. Não havia salas de aula naquele canto da escola. Então, pelo menos, não havia ninguém para ver. Eleanor pôs-se a andar. Caminhou grudada no prédio e, quando virou à direita, passou por baixo da fileira de janelas. Pensou em ir direto para casa, o que talvez fosse pior. Definitivamente seria mais demorado. Se conseguisse chegar à porta de entrada das salas, os orientadores ficavam logo ali. A senhora Dunne poderia ajudá-la. Não diria para ela não chorar. O segurança da entrada agiu como se Eleanor não fosse a primeira garota de uniforme de ginástica a passar por ali. Ele checou o bilhete e fez sinal para que seguisse. Quase lá, pensou Eleanor. Não corra, queixo erguido. Só mais algumas portas. Ela devia ter imaginado que Park sairia de alguma delas. Desde o primeiro dia em que se viam, Eleanor sempre o via em locais inesperados. Era como se suas vidas fossem linhas que se entrelaçavam, como se gravitassem em torno um do outro. Geralmente, esse serempedismo lhe parecia a maior dádiva do universo. Park saiu de uma porta do lado oposto do corredor e parou assim que a viu. Ela tentou desviar o olhar, mas não o fez a tempo. O rosto de Park ficou vermelho feito tomate. Encarou-a. Ela puxou o short para baixo e cambaleou adiante, correndo pelos últimos metros que a separavam das salas dos orientadores. Você não precisa voltar para lá, disse a mãe, depois que Eleanor lhe contou a história toda. Quase a história toda. Eleanor pensou por um momento sobre o que faria se não voltasse para a escola. Ficaria em casa o dia todo? E o que mais? Tudo bem, disse ela. A senhora Dunne levara Eleanor até em casa no próprio carro e prometera trazer um caderno para pôr no armário e prometeu trazer-lhe um cadeado para pôr no armário da garota. A mãe virou a sacola dentro da banheira e começou a enxaguar as roupas, torcendo o nariz, ainda que não cheirasse assim tão mal. Essas meninas são tão más, disse. Você tem sorte de ter uma amiga em quem confia.
Eleanor deve ter feito cara de confusão. Tina, explicou a mãe. Você tem sorte de ter a Tina. Eleanor fez que sim. Ela ficou em casa naquela noite, ainda que fosse sexta-feira e a família de Park sempre assistisse filmes e comesse pipocas às sexta-feiras. Ela não poderia sequer encarar Park. Tudo o que veria dali por diante seria aquela expressão dele no corredor. E ela se sentia como se ainda estivesse lá, de uniforme.